Um episódio bem político e mais calmo, mas não se engane, o episódio 5 de House of the Dragon trouxe muita informação que você talvez não tenha percebido. Por que Criston Cole ao trazer a cabeça de Meleys para Porto Real foi ruim? E o mais misterioso ainda, por que Daemon Targaryen tá tendo essas alucinações em Harrenhal? O que tá acontecendo com o Daemon? Fica aqui comigo que eu vou te responder nessa rápida e precisa análise do episódio 5 de House of the Dragon. There is more than one way to fight a war. What we must do now is terrible. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e no início do episódio temos o retorno do exército dos verdes liderados por Criston Cole para Porto Real e eles vêm trazendo a cabeça de Meleys como o troféu de guerra para vitória. Mas isso é um belo tiro pela culatra, o povo de Porto Real acha isso uma abominação sem tamanho, ninguém gosta e todo mundo ali vê isso como um mau presságio. Mas por que exatamente as pessoas veem isso como um mau presságio? Todos de Westeros acreditavam que dragões eram quase como uma entidade na Terra, eram feitos pelos deuses, eles não eram feitos de carne e osso, eles pertenciam a algo muito maior do que os seres humanos. Inúmeras crenças místicas envolvem dragões em Westeros, e por essas criaturas místicas e abençoadas obedecerem aos Targaryens, então os Targaryens também são especiais. Eles ficaram pasmos, porque para as crenças deles, trazer uma cabeça de dragão era como tá trazendo a cabeça de um deus praticamente, ou uma criatura intocável. E isso fazia com que vários inimigos dos Targaryens recuassem, pensando ser impossível matar um dragão. Mas agora o povo sabe que dragões são seres vivos normais, feitos de carne e osso, não possuem nenhuma bênção nem nada, e isso foi uma bela atrapalhada do Criston Cole. E aproveitando para falar no Mão do Rei, essa atrapalhada só mostra o quão despreparado o Criston Cole é pro cargo. Ele foi treinado para ser um cavaleiro, além de escancarar um sinal de mau presságio em um povo onde tá à beira do colapso, também vai lá e mostra a fraqueza dos Targaryens, que dragões não são imortais. Provavelmente Otto Hightower tem os seus diversos defeitos, mas eu acho que ele não daria essa bola fora aqui. A nova arma de Rhaenyra. Mysaria pode ser uma arma fundamental para Rhaenyra, e pelo que vimos, ela ainda possui muita influência no subúrbio de Porto Real. A arma dos sussurros pode ser muito útil nesse momento, já que Porto Real tá à beira da explosão civil. O foco do reinado tá na guerra e não em cuidar do povo. A arma dos sussurros pode ser muito útil nesse momento para deixar o reino ainda mais instável, o que pode atrapalhar ainda mais o time dos verdes. Muita atenção na Mysaria, que eu tenho certeza que ela vai ajudar demais o time dos pretos. Daemon em Harrenhal. Desde que o Daemon chegou em Harrenhal, ele tem se mostrado um pouco instável, meio doido, né? Vendo coisas esquisitas, sombras e esse tipo de coisa. Mas esse episódio mostrou que a loucura não tem limite, mostrando uma relação entre ele e a própria mãe. Meu Deus do céu. Bom, mas na verdade não tem nem como aquela mulher ser a mãe dele. Na verdade aquela mulher é só uma mulher que ele imagina sendo a mãe dele. Porque Daemon nunca conheceu de fato sua mãe. Quando Alyssa Targaryen morreu, ele tinha apenas 3 anos de idade. Muito pouco provável ele vai conseguir lembrar dela. Mas mesmo não sendo exatamente a mãe dele, ainda assim é um pouco estranho. Mas isso só mostra o quão complexo é a cabeça do Daemon e como ele não sabe diferenciar entre o carinho afetivo sem a relação sexual. Mas afinal, por que ele começou a ver essas loucuras justamente em Harrenhal? Bom, aí vamos precisar um pouco a fundo na história de Harrenhal. Harrenhal é conhecido como o Castelo Amaldiçoado e todos os donos deles morreram de um jeito terrível. O primeiro dono foi o Harren o Negro, que foi quem criou o castelo. No dia em que finalmente ele conseguiu terminar o castelo, que foi um feito gigante porque é um castelo enorme, um dos maiores de Westeros. Nesse mesmo dia chegou a Aegon Targaryen, o Conquistador. E ele foi lá fazer o quê? Conquistar, obviamente. Mas Harry o Negro confiava na fortaleza que construiu e enfrentou a Aegon o Conquistador. Então a Aegon mandou Ballion tacar fogo em tudo no castelo inteiro. Cê é louco. Inclusive, o castelo é desse jeito todo esquisitão muito por causa disso, do Ballion. Desde então, outros donos tentaram gerenciar Harrenhal e morreram de um jeito ou de outro, tudo estranho. Mas o que responde a nossa pergunta,
ainda não é aqui. Riverlands é conhecido por ser terras cheias de mistérios, e antes do castelo existir, haviam muitas árvores chamadas represeiros. Represeiros são árvores, uma espécie de deuses antigos que possuem o conhecimento. Os devotos aos represeiros acreditam que quando as pessoas morrem, elas se juntam aos deuses antigos nos represeiros, fazendo armazenar todo o conhecimento que a pessoa tinha, ficando meio que uma rede de conhecimento colossal. E sim, você já viu os represeiros quando o Bran, em Game of Thrones, ele se conectava nos represeiros e conseguia ver coisas que aconteceram na frente de um represeiro ou que aconteceu com alguma pessoa que morreu, o conhecimento foi para esse represeiro. Os represeiros não são só os olhos dos deuses antigos, mas os próprios deuses antigos. Harry o Negro cortou quase todos os represeiros para construir o castelo de Harrenhal e ainda usou a madeira dos represeiros para a construção do castelo. Os deuses antigos possuem a habilidade através da madeira mandar sonhos e visões para as pessoas, e ela não precisa ser uma pessoa especial, como é o exemplo do Bran. Isso inclusive já aconteceu com pessoas normais, como por exemplo o Jaime Lannister, que teve aquelas visões muito loucas quando encostou na árvore. Isso é o que pode estar acontecendo com Daemon Targaryen. Rhaenyra e os dragões. Rhaenyra diz que precisa de dragões para lutar, e ela de fato precisa. Ela precisa ter, no mínimo, algo que iguale em poder de Vhagar, em termos de força pelo menos. De fato ela tem. Os dragões Vermithor, Asa de Prata e Seasmoke, que era do Laenor Velaryon, estão disponíveis para luta. Porém, o problema são os montadores. Não existem montadores para que possam guiar os dragões para luta. Ou será que tem? Na história existem vários outros de sangue Targaryen que acabaram indo para outras famílias, que acabaram criando suas próprias famílias, e além dos bastardos Targaryens que existem em toda Westeros. Eles possuem um sangue mais fraco para montar dragões, mas ainda assim, muito provavelmente, eles conseguiriam montar dragões. E é exatamente isso que agora a Rhaenyra irá atrás. Pesquisar toda a linhagem dela e verificar possíveis montadores de dragões para que eles consigam se juntar ao exército de Rhaenyra. Se os pretos conseguirem reunir esses montadores, olha, eu vejo uma vantagem apontando para os times do preto em cima dos verdes. Vhagar é grande e muito forte, aliás ele é o mais forte de todos. Mas lutar com um exército de dragões sozinha será uma enorme desvantagem. Agora, uma coisa que temos que lembrar aqui é que todas essas ideias que Rhaenyra tá tendo agora de atacar e tomando uma posição um pouco mais ofensiva, tudo isso já foi proposto por Daemon Targaryen lá no começo da temporada. Daemon obviamente tá longe de ser um bom rei, mas a intuição dele para esses momentos de guerra é incrível, cara. Se ele tivesse realmente fechado com a Rhaenyra, talvez a coisa estaria muito melhor para os pretos. I must now proceed as if I stand alone. It is my fault that you have forgotten to fear me. É isso aí, galera, análise do episódio 5 de House of the Dragon. Eu tento sempre aqui ser rápido e conciso, com objetividade aqui, né, cara? Tenta ser breve para ser uma análise um pouco mais legal. Eu espero muito que vocês estejam curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. É um conteúdo novo. Eu sempre quis trazer isso, então eu espero de verdade que vocês estejam curtindo aí. Ah, aproveita e já deixa a nota desse episódio aqui nos comentários de 1 a 5, quanto você dá para esse episódio. Já aproveita e dá sua força pra gente aí, o seu like, a sua inscrição, se ainda não é inscrito. Fortalece a gente, ia ser bacana demais ter você na nossa família Yamamoto aqui. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!